Antes de mais, cumprimentar a todas e permitam-me fazer um cumprimento especial às duas jovens, porque as jovens são o futuro e é com a juventude que esta prática tão lesiva do corpo, da identidade, da saúde e do futuro das mulheres, é com elas que se pode fazer a diferença e, portanto, permitam-me, desculpem todas as outras e não estou desta forma naturalmente aqui a menorizar o trabalho de ninguém, mas é a partir delas que tudo pode mudar e a partir delas que esta tradição patriarcal e com a desculpa da religião, e não é a religião não é nunca promotora da mutilação ou de pôr em causa o futuro de meninas e de mulheres e ainda das meninas que estão para nascer. Basta as notícias ainda recentes de um caso de uma mãe que levou a sua filha à Guiné para que ela fosse mutilada e acabamos por sabê-lo pela comunicação social e também, como já aqui foi referido, ainda os casos que nos vão sendo reportados. Os últimos dados, infelizmente, são só de 2018, não temos dados atualizados, não obstante, ainda continuamos a ter mais 2 dezenas de casos reportados nos últimos dados que temos definitivos e fechados disponíveis. Portanto, é com grande preocupação e, portanto, para vós, que são naturalmente o futuro desta luta e da erradicação definitiva da mutilação genital feminina que a todos congrega e a todos naturalmente preocupa. Relativamente a esta matéria, eu gostava de vos deixar, porque o tempo é sempre curto e depois para quem considerar que está mais vocacionado ou entender melhor para me dar as respostas, recordar-se-ão e todos que participam desta matéria que foi criado o Programa de Ação e Prevenção para a Eliminação da Violência Mutilação Genital Feminina 2014-2017. Com o atual Governo abandonou-se este programa específico para esta matéria, passando a ter aqui, não que se tenha abandonado naturalmente este ataque, mas apenas uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação. E eu gostava de saber quais foram os impactos de se ter abandonado uma estratégia específica e apenas para esta temática que por si só merece uma atenção única e especial, até pelas características que encerra dentro daquelas que são as matérias da desigualdade e da discriminação nas suas mais variadas formas, e gostava se pudessem depois de nos comentar. E também daquela que foi a vossa experiência, qual foi o impacto da criminalização a partir de 2015 que houve desta matéria, quando na sequência da Convenção de Istambul e de uma série de trabalhos que foram levados a cabo, naturalmente, e que nós não temos tempo aqui para explanar, e, portanto, permitir-me-ão passar um bocadinho en passant nesta área, mas qual foi aquilo que sentiram o impacto dentro da comunidade, muito especialmente da comunidade guineense, porque é essa que está mais no olho do furacão destas matérias, naturalmente, pelo menos pelas práticas mais enraizadas da mutilação genital feminina dentro das nossas comunidades, e qual foi o impacto da criminalização. Porque permitam-me dizer, naturalmente, que a prevenção é importante, mas a repressão também, porque se não houver consequências, não há uma atitude muito dissuasora da prática. E, portanto, tem que haver aqui, naturalmente, que o que se pretende e que o PSD gostaria que não houvesse necessidade da repressão, mas enquanto houver casos de mutilação genital feminina e que se considere que não há consequências destes atos, também não há um desincentivo para que esta prática seja abandonada naturalmente, embora no mundo ideal não devesse haver necessidade de recorrer à repressão, mas uma condenação, uma pena de prisão, nós não temos muitos dados e, portanto, outros, porque não há aqui, o RASI não faz esta distinção, autonomizando este tipo de crime e também com esta estratégia que também não autonomiza em particular, e nós acabamos por não ter alguns dados mais concretos, mas era importante que tivéssemos, bem como até muitas vezes as faltas de meios e de apoios para fazer este combate. E este combate, permitam-me deixar esta nota, não é partidário, este é um combate que tem de ser de todos e, portanto, o PSD não politiza neste sentido matérias tão importantes como é aquele que é a dignidade das mulheres. Permitam-me à parte, e estava a dizer isto enquanto assistíamos, eu tive conhecimento desta realidade muito criança quando lia livros de natureza sobre rituais africanos, de iniciação, de passagem à idade adulta, e na altura achei muito estranho. Passado muitos anos eu percebi o que era aquela festa, que afinal estávamos a falar era de uma violência atroz sobre mulheres e que os homens deviam ver e assistir, e não pode continuar a ser-nos vendido como uma festa, como foi aquilo que eu aprendi em criança, achando estranho, mas pensei, festeja-se, é uma festa que se faz dentro das comunidades, e afinal era isto. E nós temos de realmente cada vez estar mais informados para que continuemos a não achar que é um ritual como outro qualquer, até põe em causa a vida
a integridade das mulheres, o perigo de morte em parto é muito superior, até dependendo depois do tipo de mutilação a que elas foram sujeitas, estão muito mais sujeitas à morte em caso de parto, a problemas de saúde, que muitos deles ficam para toda a vida, é o que nos vão dizendo todos os estudos nacionais e internacionais, e também a necessidade de toda a comunidade islâmica, e deixo aqui a nota que naturalmente o imã de Lisboa, que é o grande representante da comunidade islâmica em Portugal, já se pronunciou sobre esta matéria e ficamos satisfeitos quando ele o fez, embora também julgamos que a comunidade islâmica, mesmo dentro daquela que é a sua prática, tem que ter um papel muito mais ativo para a prevenção nas comunidades. Sabendo nós que as comunidades islâmicas seguem muito aquilo que são as mensagens dos seus imãs, e é muito importante que eles tenham aqui um papel muito proativo, porque, como disse muito bem, o livro sagrado do Corão não pode ser a desculpa para que se viole os direitos humanos nesta luta que é de todos, e desejo-vos as boas aventuras e deixar aqui uma nota também de lamento, porque nas vossas intervenções nos foi perpassando a falta de meios e de condições para que muitas vezes se faça este combate dentro das próprias comunidades. E às duas jovens quero deixar-vos uma pergunta. Falaram do poder dos mais velhos, da influência dos mais velhos, da comunidade por vezes se sentirem um bocadinho desacompanhadas, e eu gostava que nos falassem da vossa experiência e o que é que acham que se pode realmente fazer e qual é a sensibilidade da comunidade perante aquela que é a vossa preocupação, porque, como disse desde o início, vocês encarnam um futuro e é convosco que esta luta vai ter o seu andamento e naturalmente, o maior sucesso. Muito obrigada a todos.